Vamos falar então um pouco sobre fascismo, o que que é e o que que não é. Eu sei que a luz não tá boa, eu sei que o som às vezes vai fazer barulho. Eu já gravei esse vídeo inteiro e saiu com um latido de cachorro, então eu fechei a janela e por isso tá dando essa luz esquisita. Eu não tô no meu quarto, tive que vir aqui pra Vitória por alguns motivos pessoais, mas tá tudo bem, pode ficar tranquilo. E ano passado eu fiz um vídeo sobre fascismo, que é fascismo, que vai estar o card por aqui. Veja, porque esse vídeo é complementar àquele outro. Naquele outro vídeo eu disse que não existiam, por exemplo, vários teóricos fascistas como existem os nazistas, por exemplo. E eu estava errado. Hoje em dia eu tenho muito mais leitura sobre fascismo do que eu tinha antes. Mas não quer dizer que a conclusão tenha mudado, porque eu permaneço com a conclusão que eu fiquei naquele vídeo. Tem muitas coisas, inclusive, que eu até repeti nos vídeos sobre direita e esquerda e tal. Eu sei que a luz e o som não estão ideal, gente, mas eu preciso fazer nesse time esse vídeo, porque é um momento que as pessoas estão falando sobre isso e também é um momento que você precisa saber mais sobre isso. Primeira coisa, um pouco mais técnica, e depois eu vou passar para a história mesmo do fascismo italiano. Ernest Nolte, no livro Theorem urben den Fascismus, é um livro que eu só achei em alemão, mas eu traduzi alguns trechos no Google para inglês. E é dele essa teoria de que o fascismo se divide em singularizante e generalizante. O vídeo de hoje eu vou falar só sobre o fascismo singularizante e no próximo vídeo eu vou falar sobre o fascismo generalizante usando o fascismo do Umberto Eco como base. Nesse aqui, o livro base continua o Dicionário da Política, do Norberto Bobbio, entre eles o Norberto Bobbio, né? E eu também vou apresentar muitas referências aqui. Então, tudo aqui embaixo vai estar referenciado direitinho. Eu não vou citar diretamente tudo, mas vai estar escrito todas as referências gerais aqui. E a primeira coisa que eu quero dizer é que você não pode caracterizar o fascismo como uma coisa só. Por exemplo, você não pode falar que ele é uma coisa só clássica da teoria política, como se fosse liberal, ou como se fosse conservadora, ou como se fosse socialista. Você não pode fazer isso, porque o fascismo é um Frankenstein político. Ele pega várias partes de muitas coisas e ele não se pretende uma política purista e uma teoria consistente. Ele várias vezes se contradiz entre si. E você vai entender isso quando você for vendo esse vídeo. Você tem, por exemplo, no livro As We Go Marching, do John T. Flynn, que ele diz como que as extremidades foram se colaborando na época para o fascismo existir. Tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita se ajudaram para que o fascismo chegasse ao poder. E a referência total está aqui embaixo. Você tem algumas características que estão muito explícitas no livro A Anatomia do Fascismo, do Robert Paxton, que eu vou falar algumas, mas todas aqui vão estar referenciadas aqui embaixo. E que eu quero ressaltar algumas. Primeiro, a primeira coisa, se tivesse um PowerPoint, todas estariam apontadas para ela, que é o culto ao líder. Líder é abduct, como ficou conhecido o Mussolini, que significa líder, né? Tem o valor de palavra como líder. Todo o movimento fascista é em volta do líder. Então, por exemplo, ele é um movimento que ele é nacionalista, mas ele é nacionalista em torno do líder. Ele é coletivista, mas é coletivista em torno do líder, e etc. Então a maior característica dele é o populismo baseado em um líder, ou nessa figura paterna, etc. Você também tem uma retórica baseada numa crise institucional ou financeira que aconteceu na Itália depois da Primeira Guerra Mundial, e que se resolveria através de violência ou de métodos não tradicionais, como golpes políticos ou como você acabar com o parlamento, como aconteceu na Itália naquela época, se eu não me engano, em 1925. E além disso, você tem sempre, durante esse fascismo, acho que foram 20 anos no total de fascismo, de 22 a 42, mas eu não tenho certeza dessa data, porque eu não decoro data, tá? Você tem esse anti-internacionalismo muito forte. Então, culpa dos estrangeiros, culpa de acordos internacionais e fortalecimento da nação em geral em torno do líder, como eu disse, né? Então, toda a culpa da crise
foi por causa de coisas internacionais, por causa dos socialistas e comunistas. Os camisa negras, que eram como começou o movimento fascista, como um movimento, não como partido, eles começaram como movimento e depois viraram um partido. E esse movimento dos camisas negras, eles perseguiam os comunistas e os socialistas da época, que na primeira eleição que eles tiveram depois da Primeira Guerra Mundial, eram maioria no parlamento. E logo por isso a oposição se juntou muito contra eles, tanto a igreja, quanto os liberais, quanto os fascistas. Então, tanto a Igreja Católica quanto os liberais viram com bons olhos quando, em 1922, o Mussolini virou primeiro-ministro da Itália, porque ele era a maior oposição contra a esquerda, tanto a social-democracia, quanto os socialistas, como os comunistas. Os fascistas, eles se diferem, só por uma coisa que eu li aqui, eu lembrei de falar, um pouco mais técnico na sociologia, mas só para vocês entenderem a grande diferença entre o socialismo e o fascismo. É que o socialismo, ele entende as classes como o motor da história, como a luta de classes. O fascismo entende o motor da história como a colaboração das classes. Então, existe a hierarquia, o rompimento mesmo. Eles aceitam que existem classes sociais, mas eles aceitam isso de forma corporativa e não de forma revolucionária, como é no caso dos socialistas. Tá? Próximo ponto que eu quero trazer para vocês é a contradição mesmo na teoria fascista. Uma frase que você já ouviu, e eu sei que você já ouviu, que é a frase: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Quando eu pesquisei essa frase, além de Wikipedia, essas coisas, vieram alguns resultados. O primeiro é o site do olavodecarvalho.org. O segundo, o Instituto Mises Brasil. O terceiro, uma fala disso no MBL. Ou seja, pelo menos na minha pesquisa, isso foi na primeira página do Google, vieram vários movimentos de direita brasileiros, não acadêmicos, falar que o fascismo meio que se resume a isso. Em várias coisas que você for ver sobre fascismo, quando a direita brasileira está falando sobre isso, eles vão falar sobre essa frase. Eu vou falar para vocês agora o que está depois dessa frase, ok? Porque você não pode resumir um sistema de 20 anos a essa frase dita em 1920, antes do Mussolini tomar o poder. Porque eu também tenho várias outras frases que são contraditórias a essa, e que também são do Mussolini em 1920 e 1922, algumas dessas frases. Por exemplo, essa que foi num discurso de Udine, em 1922. Queremos retirar do Estado todos os poderes econômicos. Basta de ferroviários estatais, carteiros estatais, seguradores estatais, basta desse Estado mantido a custas dos contribuintes e pondo em risco as exauridas finanças do Estado italiano. Além disso, em 1920, ele diz no jornal Popolo d'Italia: também sou contrário ao novo horário legal, que ele representa mais uma forma de intervenção e coerção do Estado. Começo com o indivíduo e me volto contra o Estado. O Estado, com sua enorme máquina burocrática, é asfixiante. O indivíduo podia tolerar o Estado quando ele era simplesmente soldado ou um policial, mas agora o Estado é tudo. Ele é o banqueiro, fornecedor de crédito, proprietário de cassinos, cafetão, segurador, carteiro, ferroviário, empreendedor industrial, professor. O Estado controla tudo, causando apenas danos. Cada uma das suas atividades é um desastre. Você está vendo como uma fala contraria a outra? É diametralmente contrária. Uma entrevista que ele deu em outubro de 1922, uma semana antes dos camisa do movimento Marcha para Roma, Donald Sassoon ele explica que parecia haver uma aliança entre o fascismo e o liberalismo econômico, porque o seu tom era tranquilizador entre os dois. E o próprio Mussolini dizia que nossas políticas serão completamente liberais, nessa entrevista para o Manchester Guardian. Em 1922, o Sassoon complementa no livro Mussolini e a Ascensão do Fascismo. Desculpa aí pelo barulho, tá, gente?
para todos os efeitos, aderiria plenamente ao liberalismo econômico, sendo elogiado por intransigentes liberais em matérias econômicas como Luigi Einaudi, que no dia 7 de junho de 22 acusou o prefeito de Bolonha de ser bolchevique por ser contra as ideias fascistas. Além disso, ele nomeou um cara chamado Alberto De Stefani, que é um liberal, como ministro da Economia na época, na verdade chamado ministro das Finanças. Ele era um economista liberal, e ele, como explica Nicholas Farrell no livro Mussolini, A New Life, ele era um economista liberal, favoreceu políticas como livre comércio, redução de impostos, baixa interferência no governo na economia e privatização das empresas, como, entre elas, a indústria de comunicação. Douglas Forrest, no livro The Crisis of the Liberal Italy, ele explica que ele também, o ministro das Finanças, realizou uma profunda reforma no sistema de tributação na Itália, que foi considerado pelos liberais da época um sucesso. De Stefani aproveitou os poderes ditatoriais do regime de Mussolini para aprovar essas reformas. E essas reformas, só um complemento, elas tinham sido barradas no parlamento. Muitas dessas reformas ajudaram a privatização, como, por exemplo, seguro de vida, propostas liberais como redução de impostos, eliminou regulações e burocracias de aluguéis privados, etc., privatizou a telefonia e nos 20 anos do governo fascista, o salário do trabalhador público ele permaneceu o mesmo, que é também uma prática liberal. Além disso, você vê, então, vários traços liberais, mesmo com esse discurso estatizante de 1920. Então, não quer dizer que o Mussolini era um cara liberal, tá? Eu só estou querendo dizer é que você tentar resumir o fascismo naquela frase que ele disse em 1920 é mentiroso, porque ele teve uma fase estatal. Mas também não quer dizer que ele é liberal, porque quando ele vira realmente um ditador em 1925, ele tira as liberdades individuais, ele abole o parlamento, ele abole os partidos políticos e as liberdades individuais acabam. Então, é como o que eu quero dizer com isso mesmo, a conclusão até do René Rimon, sobre esse fascismo singularizante, como eu disse no vídeo, veja o vídeo antes desse, sobre o que é fascismo. Ou seja, o que aconteceu no fascismo histórico, ele se caracteriza por um movimento que cultiva a diferença, é contra todos os internacionalismos, e não somente contra o internacionalismo do proletariado, todos os internacionalismos. Desculpa. E tudo indica que o fascismo é um fenômeno original. Ele não pode ser conservador, não pode ser dito como liberal, não pode ser dito como democracia ou como comunismo. Ele pode ter algumas manchas históricas, como aponta o René Rimon, mas ele é um movimento completamente original e que, segundo ele, radicalmente se distingue de todas as experiências anteriores e de todas as correntes de ideias que vimos nos séculos anteriores. Além disso, só para concluir mesmo a história, tá? Ele era um cara que ele era a favor do exército, mas ele coloca no Senado, por exemplo, um cara chamado Cesare de Mori, que é líder da milícia siciliana. Então, ao mesmo tempo que ele tem a parte que é do establishment, ele quebra esse establishment de forma revolucionária. Tá aí o porquê dele querer armar a população, porque ele controlava a milícia. E eu não tô fazendo nenhum tipo de relação, tá? Com alguns movimentos históricos, seja brasileiro ou qualquer um. Isso aí fica com vocês. E só para concluir uma coisa, muita gente fala que a CLT é fascista, etc. Em 1929, o Mussolini fez um acordo com a Igreja Católica para a criação da cidade-estado do Vaticano. O que eu quero dizer com isso, não estou querendo comparar os dois, mas o que eu quero dizer com isso é que você não pode julgar moralmente a CLT por ser fascista, do mesmo jeito que você não pode julgar o Vaticano como fascista, na verdade.
Eu não tô falando que a CLT é boa nem ruim, só tô querendo quebrar o argumento moral pra gente se manter no argumento racional e técnico. Todas as referências vão estar aqui embaixo. Esse vídeo tá tendo 15 minutos, mas eu queria que tivesse muito mais, porque é muito difícil falar pouco sobre o fascismo, que é um movimento que as pessoas sabem tão pouco. Mas se eu fosse condensar, eu diria que é um culto em volta do líder nacionalista, altamente com ressentimento muito grande de crises, etc., e revolucionário, mas que também pode ser completamente antitradicionalista no sentido político. Então você pode vir em grupos de esquerda e grupos de direita com essas questões fascistas, mas o fascismo histórico italiano é claramente de direita, principalmente por não querer esse internacionalismo e ter essa diferenciação como não natural. Desculpa, como naturalizada de acordo com nacionalismos dele. Eu vou fazer outro vídeo sobre o fascismo agora como uma forma eterna e generalizante. Esse foi sobre o singularizante, mostrando alguns aspectos liberais que também tiveram, e só para ter tirar alguns erros, tá? Como sempre, as referências todas aqui embaixo. Infelizmente, eu devo dizer que o artigo do Instituto Mises é bom, e me dói dizer isso. Então, no final das contas, leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada. Desculpa pelos barulhos, desculpa pela luz e etc., mas eu tô fazendo o que posso, tá bom? Valeu.